Fala pessoal, professor Douglas aqui, vamos continuar o nosso estudo de geometria agora vendo prismas e cilindros. Então, só para relembrar, a gente viu lá o que era medir, né? A gente viu que medir era comparar com unidade definida como padrão, né? A gente viu que demorou para ser adotado esse padrão, né? Mas foi. E a gente viu como calcular a área de algumas figuras aí, né? Eu mostrei como calcular a área de retângulo, de paralelogramos, de trapézios, de losangos e de triângulos, né? E a gente viu também os conceitos de perímetro e semiperímetro. Também vimos como calcular o comprimento e a área de um círculo. E agora a gente vai começar a ir para o 3D. A gente vai começar a ver sólidos geométricos, começando com os prismas. O que são os prismas? A gente vai ter aí vários prismas, tá? Na verdade, infinitos prismas. Então, o que é o prisma? Eu tenho ali duas bases. Em cada base, eu vou ter um polígono regular, tá? Igual. Então, tem um polígono ali embaixo, um polígono em cima. E eu vou ligar cada vértice correspondente do polígono de baixo ao polígono de cima. Essa forma 3D que a gente obtém aí é o que a gente chama de prisma, tá? Então, nas bases, eles vão ter polígonos iguais, e nas outras faces, né, nos outros lados que a gente tem aí, a gente vai ter retângulos, que são formados por essas ligações dos vértices de baixo, do polígono de baixo com os vértices do polígono de cima. A gente tem aí prisma de base triangular, de base quadrada, retangular, prismas de base pentagonal, prismas de base hexagonal e assim por diante, tá? Então por isso que eu disse que tem infinitos tipos de prisma, tá? E aí a gente pode fazer a planificação desses prismas, né? O que é planificar? É abrir essa figura aí e ver o que dá, tá? Então é abrir todas essas faces aí, tá? Se eu tiver um prisma ali de base quadrada, quando eu abrir, a planificação dele dá dessa figura aqui, e se eu tiver um prisma de base triangular, quando eu abro, dá algo parecido com isso aqui. E aí, com essa planificação, a gente pode calcular algumas áreas que tem aí, tá? A gente pode calcular as áreas das bases, que é a área de baixo ali e de cima, né? Se ele estiver nessa posição. A gente pode calcular a área lateral, né? Que vai ser a soma dessas faces laterais aí. E a gente pode calcular a área total, que é a soma das áreas das bases com a área lateral. Um exercício pode pedir, calcule a área da base. Se falar área da base, tá falando só a área de baixo ali, de um dos polígonos que gera o prisma ali, tá? Agora, se falar a área das bases, aí você multiplica por 2, que é o mesmo polígono em cima e embaixo. Se falar a área lateral, é a área dos retângulos em volta. Se o prisma for regular, ou seja, se o polígono que tiver embaixo na base for um polígono com todos os lados iguais, né, é só calcular a área de uma face e multiplicar pela quantidade de lados, porque todas as áreas vão ser iguais ali das faces laterais. Se não for regular, aí precisa calcular cada uma separada. E se falar área total, a gente precisa somar a área das bases com a área lateral. Bom, como que a gente calcula o volume de um prisma? Bom, da mesma forma que a gente viu lá para calcular a área, a gente precisa adotar uma unidade como padrão. E eu adotei esse cubinho aqui, ele tem uma unidade no seu comprimento, uma unidade na sua profundidade e uma unidade na sua altura, tá? Então, vamos definir essa unidade padrão como uma unidade de volume. E aí, para saber o volume de um prisma, né, de um prisma de base retangular, o que a gente faz? A gente pega esse padrão e coloca lá dentro para ver quantos tem. Se eu colocar só na parte de baixo, o que a gente vai ter ali? Ó? Se eu chamar essa parte aqui da frente de B e a do ladinho ali de A, esse volume vai ser B vezes A, que é a área da base do prisma. Só que eu preciso colocar nele todo. E aí, o que eu faço? É só eu multiplicar pela altura, né? A quantidade de unidades que eu tenho ali subindo vai ser a altura desse prisma. Então, o volume de um prisma, ele vai ser calculado multiplicando a área da base pela altura, tá? Escrevendo de forma resumida aí, volume do prisma, área da base vezes a altura. E aí, o que acontece? A gente tem ali vários prismas, eu falei para vocês que a gente tem infinitos prismas, né? E conforme a gente vai aumentando os lados aí, a gente vai se aproximando de um círculo, assim como o Arquimedes fez lá quando ele estava tentando achar a área do círculo. E no limite disso daí, né, quando o número de lados tender a infinito, a gente vai ter que é o cilindro, tudo bem? O que é um cilindro? Cilindro eu tenho um círculo embaixo, um círculo em cima, e esses círculos estão ligados ali, da mesma forma que os prismas ali. Então o cilindro seria como se fosse o limite quando eu faço o número de lados do prisma aumentar indefinidamente, tudo bem? Então a base de um cilindro é um círculo. E aí a gente pode planificar esse cilindro também, só que a planificação dele é um pouquinho diferente, né? O que a gente
faz? A gente corta ele ali na altura e abre esse lado aí que vai formar um retângulo, né? Então a gente tem a tampinha de baixo e a tampinha de cima, que são 2 círculos, e essa área lateral, essa parte lateral, vai ser um retângulo, tá? No desenho ali no GIF, tá rodando ali embaixo, tá? O comprimento desse retângulo, ele é 2πr. Por quê? Porque ele é a circunferência da tampinha, tá? A altura é a altura do prisma, o comprimento é 2πr, onde r é o raio do círculo da base. Então, para calcular a área lateral, a gente multiplica aí 2πr por h. Calcula a área desse retângulo. A área das bases é a área das tampinhas, então é só calcular a área dos círculos. E a área total, eu preciso somar a área lateral com a área das bases. Só lembrando, se o exercício falar a área da base, no singular, é só um círculo. Se falar a área das bases, são os 2 círculos, as 2 bases. Se falar área lateral, é a área do retângulo ali, que ele é formado quando eu abro essa superfície lateral do cilindro. E se falar área total, eu preciso somar a área lateral com as áreas das bases. E para calcular o volume, bom, a gente tinha visto lá que o cilindro é o limite lá de quando eu vou aumentando esse número de lados do prisma, certo? Do polígono do prisma ali. Então, conforme eu for aumentando aqui, eu chego no cilindro. Então, o volume do cilindro é igual ao volume do prisma. Como que a gente calcula ele? A área da base vezes a altura. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Até o próximo vídeo. Bons estudos!